Voltando à nossa reflexão sobre o processo de globalização neoliberal, estamos então caracterizando a segunda etapa, a segunda grande etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Essa segunda etapa, identificada como modelo do estado de bem-estar social, ela vai então se caracterizar por esta ampliação da intervenção estatal na economia. Essa intervenção ela vai possibilitar, através de uma tributação progressiva sobre a concentração do capital. Então, ou seja, quem ganha pouco não paga nada, quem ganha mais ou menos paga alguma coisa, quem ganha muito paga bastante, né? Então você cria uma estrutura tributária progressiva que vai financiar políticas sociais na área de saúde, educação, assistência social, habitação popular, etc., o que vai, pode ser assim, já, digamos assim, atacar aquelas características bastante desumanas, pode ser assim, geradas pelo capitalismo por conta da desigualdade social, da exclusão, etc. E, ao mesmo tempo, esse Estado que avança, digamos assim, em termos sociais, ele também passa a desempenhar um papel estratégico em termos propriamente econômicos. Então, ele vai desenvolver políticas anticíclicas, ou seja, o que o Keynes percebeu foi que quando a economia estivesse começando a entrar num ciclo de recessão, o Estado teria que desempenhar um papel importante ali. Então, você teria que ampliar o gasto público. Então, constrói escolas, constrói casas populares, estradas, etc. E, desta forma, você reabsorveria aquela mão de obra que estava sendo dispensada pelo setor público. Essa mão de obra se mantinha como consumidora e fazia a economia continuar no seu ritmo de crescimento. Então você vai ter, nesse período, uma série de políticas anticíclicas promovidas pelo Estado. Nesse sentido, surge toda uma legislação de regulação econômica para evitar a formação de oligopólios, monopólios, para defender, digamos, os princípios propriamente concorrenciais do mercado. Ao mesmo tempo, vão sendo criados as empresas estatais, que têm uma dupla função. Elas alavancavam setores estratégicos da economia e, ao mesmo tempo, conseguiam fazer frente aos monopólios e oligopólios privados, que, pode-se assim, faziam com que a conta da produção recaísse de forma muito mais cara sobre o conjunto da sociedade. Então, as empresas estatais têm ali um papel fundamental tanto no crescimento econômico quanto numa certa inibição de práticas excessivamente exploratórias dos oligopólios privados. E, ao mesmo tempo, foram sendo criados outros instrumentos, por exemplo, os institutos de previdência social, que garantiam, então, um acolhimento na velhice mais adequado, assim por diante. Ora, este modelo todo, ele vai começar a entrar em crise na passagem dos anos 70 para os anos 80, e quando a gente chega nos anos 90, nós já temos, digamos assim, um terceiro modelo, que é exatamente o modelo da globalização neoliberal. E aí, neste terceiro modelo, nós temos então a planetarização do modo de produção capitalista, ou seja, não se trata mais do processo de internacionalização econômica. Internacionalização econômica a gente já assistia desde lá do século internacionalização do modo de produção capitalista, a gente assistia de forma muito intensa desde o século XIX. O que tem agora é o próprio processo produtivo que se torna global. Ou seja, você tem a produção organizada, financiada, estruturada, subsidiada em termos globais. Então você tem uma integração planetária da divisão internacional do trabalho, e os processos produtivos passam a se dar num outro patamar, no patamar de integração produtiva. E aí, neste momento, aquilo que tinha sido um avanço significativo em termos de políticas sociais começa a regredir. Então você tem um conjunto de medidas que vão comprometer a qualidade social
gerada no âmbito do modo de produção capitalista. Mas isso a gente retoma já já para o nosso vídeo não ficar pesado. Até já.